começando aqui mais uma live aqui do Papai Atípico para a gente conversar sobre paternidades atípicas das pessoas, assim, enfim. E hoje a gente vai conversar com o Sérgio Nardini, o pai de Rodinhas. Então eu gostaria que você se apresentasse, Sérgio, falasse um pouquinho quem é esse cara aí que já foi vereador, já pintou, já escreveu livro, escreve coisas muito interessantes, se diverte um monte com a própria filha. Bom, pessoal, boa noite novamente, pela terceira vez, mas nunca é demais, né, para dizer boa noite, nessa noite fria e gostosa. Para quem não me conhece, então, eu resido em Amparo, interior de São Paulo. Sou o pai de Rodinhas da Lavínia, que tem 10 anos, o marido de Rodinhas da Elisângela, o filho de Rodinhas do seu Antônio e da Dona Maria, né? Eu já contornei o sol 53 vezes na cadeira de rodas, né? Já tenho aí mais de meio século de vida, inclusive um número muito acima do que os médicos previram, né? Porque eu tenho AME tipo 2, né? O que é AME? Essa sigla, AME. Atrofia muscular espinhal progressiva, né? No meu caso, classificado aí como, acho que tipo 2,5, porque confesso que eu já estou fazendo hora extra aqui nesse planeta, que é, né, uma patologia que causa, vamos dizer, a transmissão entre o comando cerebral para os músculos, ela fica totalmente comprometida, né? Uhum. Mas esse é um detalhe aí que não me impede de ter uma vida louca adaptada. Como o Guilherme falou, eu sou artista plástico, embora atualmente eu não consiga mais exercer atividade, né, como artista plástico por causa do avanço da biotrofia, mas quem nasce artista é sempre artista, né, Guilherme? Sim. O músico, por exemplo, o músico não deixa de ser músico mesmo depois que ele se aposenta. Sou autor do livro Pai de Rodinhas, sou curioso, provocador e ativista aí na causa da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência. Basicamente, eu sou isso. Muito bom. Sérgio, eu gostaria de começar bem do comecinho mesmo, né? Você, antes de qualquer coisa, você é um filho de Rodinhas, né? Então eu gostaria de que você comentasse um pouco como que foi a sua infância, como que foi você crescendo já nesse mundo e já se enxergando dessa forma e imagino que já se posicionando perante as pessoas de algum jeito. Conta pra gente como que foi o comecinho da sua vida. Falar da minha família, Guilherme, é sempre uma alegria. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho eu devo às artes plásticas e tudo que eu sou eu devo à minha família, né? Eu sou filho único da pessoal, né, da zona rural aqui de Amparo, família descendência italiana, o pessoal trabalhava na roça, enfim, família bastante batalhadora mesmo, na labuta, né, mesmo com sol ou com chuva. E quando eu tinha por volta de 11 meses, por aí, a Dona Maria, o seu Antônio, minha avó, meu avô, que a gente morava, né? Eu morei por 12 anos com os meus avós paternos, né? E os tios também, pai, mãe, tudo junto, né? E eles perceberam, então, que eu era diferente das demais crianças da fazenda, né? E essa percepção minha acabou acontecendo de forma muito natural. Porque, claro, né, eu me lembro que na fazenda tinha um campinho de futebol e eu não deixava de estar lá todos os domingos de manhã com meu pai assistindo às partidas de futebol, né? Levando bolada na cara, tal, na beira do campo.
E aí que eu fui percebendo, então, que eu não podia, né, estar inserido lá com a molecada jogando bola, né? E, então, a partir daí, eles foram em busca do diagnóstico, só que eu estou falando de 1968, cara. Uhum. A amiotrofia é uma doença, ela não tem muita literatura, né? E eu fui cuidado até os 30 anos de idade como uma criança que tinha o quê? Era uma incógnita. Né? A primeira vez que ouvimos falar que o Sérgio poderia ter uma doença neuromuscular progressiva foi uma médica aqui da PUC de Campinas que, gentilmente, o meu fisioterapeuta da época levou ela até a minha casa. Aí, nessa época, a gente já morava aqui na cidade, né? Porque a minha avó trouxe todo mundo, né? Aliás, foi uma iniciativa dela, né? De trazer a família aqui para a cidade, que acabou mudando o rumo da nossa vida. Uhum. E aí o meu fisioterapeuta, então, desconfiado, né? Também, o que eu poderia ter? Levou essa médica em casa e ela falou assim, Sérgio, foi a primeira vez, Guilherme, que eu ouvi falar na AME, né? Meu pai e a minha mãe também, enfim. E o que assustou foi a palavrinha progressiva. Não, essa palavrinha é pesadinha mesmo. Pega, porque uma coisa que ninguém entendia, e nem eu, né, muito menos eu, por que eu vinha perdendo força. Uhum. Embora eu nunca andei, né, porque eu nunca nem fiquei de pé. Só que eu tinha mobilidade nos braços, né, tanto que eu pintava quadro, me alimentava sozinho, escovava os dedos sozinho, então eu fui perdendo esses movimentos, né? E a partir daí, então, a gente começou uma investigação, né? Eu, né? Principalmente, Uhum. por conta, apesar da precariedade da internet na época, né? Uhum. E aí o diagnóstico clínico oficial veio em 2002, 2003, na ACD, Uhum. na ACD de São Paulo. E o diagnóstico genético veio no ano de 2008, quando aí eu já estava casado com a Elisângela. Daqui a pouco eu vou contar como é que foi a nossa aproximação. Nós fizemos um exame de DNA, então, e aí veio, então, a classificação do tipo 2, entendeu? Uhum. Então, eu tive uma inclusão escolar muito marcante, porque, só para terminar essa fase da minha vida, a história, quando eu tinha 8 anos, eu já era alfabetizado pelas minhas tias, porque o pessoal de casa tinha medo de me colocar na escola, né, por conta da minha fragilidade. Então, já me ensinaram a ler e escrever em casa. Aí meu pai falou, não, eu vou colocar o Sérgio numa escola pública, ele merece. Só que no ato da matrícula, quando ele informou a diretoria que eu tinha uma deficiência, né, e que a minha mãe precisava ficar ali no pátio da escola, caso eu precisasse de ajuda, a direção da escola cancelou a minha matrícula e eu fui encaminhado para a PAI. Nossa, sim. Resumindo, a minha matrícula só foi enfiada goela abaixo naquela escola, porque a diretoria regional de ensino, né, graças ao empenho do prefeito aqui da cidade, cidade pequena, né,
o assunto acabou repercutindo. Embora não era a competência do prefeito, porque a escola era estadual, ele ficou sensibilizado e acionou a Delegacia Regional de Ensino e procurou um médico para que o médico desse um atestado onde dizia que eu não era um caso de pai. Eu podia, sim, estudar numa escola convencional. Uhum. E eu fui, então, o primeiro aluno com deficiência a ser matriculado numa escola pública aqui em Amparo. É interessante. Em 76, isso. Uhum. E eu me lembro que quando a gente chegou lá, minha mãe me levava de cadeira de rodas, cara. A gente ia a pé todos os dias. Quer dizer, quem ia a pé era ela, né? Eu ia sentadão na cadeira. Cadeira de rodas, inclusive, que deram para nós, né? Porque eu não tinha. Chegamos lá no primeiro dia de aula, descobrimos que a minha sala era do piso superior. E aí, minha mãe tinha que me carregar e o servente da escola, né? Hoje é outro nome, né? Acho que é agente escolar, que chama. Ele levava a cadeira de rodas para cima e minha mãe me levava e tal. E foi assim os anos, né, que eu estudei na Escola Estadual Rangel Pestana, até que nós depois conseguimos comprar um carrinho, né, um Fusca verde abacate, e aí meu pai me levava. A minha mãe, ela ficou no pátio da escola, ficava todos os dias bordando para poder me levar no banheiro, me dar lanche, né? E é interessante porque tem o lado da superproteção, né? Mas tem também o lado, Guilherme, e aqui eu já quero jogar uma reflexão para nós. Até que ponto foi bom a presença da minha mãe lá? Porque ela acabou, de uma certa forma, atrasando um pouco o meu desenvolvimento emocional, principalmente em relação, né, principalmente no aspecto dos relacionamentos interpessoais. Ela, por exemplo, ela inibia a aproximação de amiguinhos, né? E quando eu cheguei na pré-adolescência, aí eu não gostava da presença dela lá, porque eu queria ficar, né, com as meninas, né? Enfim, adolescente. Adolescente tem vergonha da mãe, né? Oi? Adolescente tem vergonha dos pais, né? Da mãe, do Não, pai, cara, não quer ficar perto, né? não, exatamente. Como qualquer outro adolescente, eu queria a minha liberdade. E aí, quando eu estava na oitava série, uma diretora chegou para ela e falou assim: Dona Maria, a senhora não precisa ficar aqui. Pode trazer o Sérgio, ajeita ele na cadeira dele e volta para casa porque a gente vai cuidar dele. Cara, eu amei essa diretora. A minha mãe odiou. Né? Interessante, né, Guilherme? Sim, Interessante, né? bastante, bastante. É bastante porque isso é uma coisa que eu queria perguntar para você, inclusive, né? Que é uma reflexão muito, muito interessante, porque a tua mãe estava fazendo o melhor para você, ela precisava estar lá por você, né? Só que é curioso como a presença dos pais intensamente na vida do filho também traz alguns prejuízos para esse filho, né? A gente não pode ter essa dependência tão grande assim. E foi engraçado você relatar isso, porque eu consigo entender tua mãe. Eu consigo entender a cabeça da tua mãe, Então, mas eu Guilherme, consigo entender você. hoje eu entendo, porque eu sou pai. Sim, sim, sim. Entendeu? Uhum, uhum. E É, daí por... isso, Oi? e daí isso traz uma coisa que eu queria perguntar para você, por isso que eu quis saber um pouco da sua infância, porque eu queria saber como que foi a relação sua com seus pais, e daí principalmente com o seu pai, se você puder comentar um pouquinho, porque a gente sabe que quando tem uma criança com deficiência, os pais, eles naturalmente eles são super protetores dessa criança, Sim. né?
E com você, eu imagino que não tenha sido nada diferente, até porque você acabou de comentar que sua mãe passava o dia inteiro no colégio, não deixava ninguém se aproximar. Então eu gostaria de saber como que foi a tua relação com os seus pais, né, principalmente com seu pai, e como que essa relação foi transformando durante sua vida. Então, eu comecei a fazer amizades por conta da pintura. Eu comecei a pintar com 16 anos, quando eu parei de estudar. E aí eu tive que engavetar o sonho de fazer faculdade. Uhum, Eu interrompi o ensino médio na época. Na época eu chamava segundo grau, né? Aí eu comecei a pintar camiseta, cara, por necessidade de expressão, porque eu não fazia, quando eu parei de estudar, eu não fazia nada. Eu assistia televisão no sofá o dia inteiro. E aí eu falei, quer saber? Eu lembro que quando chegava meu aniversário, ou qualquer outra data, ou mesmo nem precisava ter data, eu pedia para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, comprar camiseta branca para mim, uhum, tinta e pincel. E eu comecei a pintar por necessidade psicológica e emocional. E comecei a aumentar, né, ficar conhecido em Amparo, porque daí começou a aparecer encomendas, porque a vizinhança, a molecada começou a frequentar uma discoteca que Amparo com a minha uhum. camiseta, com as minhas camisetas. Ah, que legal. E as estampas fizeram tanto sucesso que começaram a aparecer encomenda. Depois você vai entender por que eu estou relatando isso, Uhum, que foi uma bola de neve, né? Mas sobre o meu pai com a minha mãe, eu diria assim, nem pior nem melhor, apenas diferentes, cada um cumprindo o seu papel. A minha mãe sempre foi aquela pessoa, a cuidadora, uhum, tá? Responsável pelo banho, por me dar comida, enfim, da porta para dentro era com ela. E meu pai, da porta para fora era com ele. Me levava em todos os lugares. É claro que essa divisão de tarefa, Guilherme, ela tem uma influência cultural. uhum, Porque quando eu comecei a estudar, minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim, para poder ficar na escola lá, e meu pai era o mantenedor da casa, o provedor. uhum, Então, essa divisão, você vê como tem. Por isso que eu falei que tem uma influência cultural, porque é aquela visão, né, do homem dar o sustento e a mulher cuidar. uhum. Mas eu sinto falta, né, porque meu pai tem muita dificuldade hoje. Né, hoje, quem cuida de mim é minha esposa. Uhum. Né? É claro que vai chegar um momento que a gente vai ter que contratar o cuidador, porque é natural, né? A coluna dela, coitada da Elisângela, né? Mas essa é uma lacuna, eu não vou dizer lacuna, mas é o fato de meu pai, né, nunca ter tido, ter assumido essa responsabilidade, e eu não estou culpando ele, tá? Uhum. Mas fez falta, cara. Porque às vezes hoje, quando ele precisa fazer alguma coisa para mim, ele tem muita dificuldade, ele não sabe como é que coloca um sapato em mim. Entendeu? E eu percebo nele uma culpa. Uhum. Olha que interessante também. É outra reflexão que eu quero trazer aqui para nós hoje. É, Você Guilherme, quer... pera um pouquinho, eu preciso chamar a Elisângela aqui, um minutinho só, peraí. Tá bom, tá bom. Peraí, que ela não ouviu ainda, peraí. Tá, sem problemas.
Deixa eu dar boa noite pro pessoal aqui no Facebook. Enquanto isso, olá, Rosaquel, Rodrigo, Marcelo. Oi, Sueli, tudo bom? Oi, tia Rosa, tudo bem com vocês? Olá, Sandra. Olá, Maila. Bem-vinda. O Sérgio tá arrumando algumas coisinhas ali. Enquanto isso, dou boa noite para vocês que estão aqui no Facebook. A live era para ser Prontinho, no Instagram prontinho. também, mas tivemos probleminhas técnicos e viemos só pro Facebook aqui. Oi, Sérgio. Oi, eu precisei chamar ela para dar uma reposicionada aqui na minha cadeira, viu? Tá bom. Deixa eu aproveitar então que você comentou dessa relação entre sua mãe, que sua mãe era da casa da porta para dentro, seu pai era o provedor da casa, e você acabou comentando que seu pai ele acabou não sabendo lidar com alguns tratos simples, né? Como colocar o tênis, colocar um sapato, assim. Mas em relação a afeto, assim, o quão próximo você foi do seu pai? O quão próximo ele foi seu? Ele teve alguma dificuldade para entender toda a tua situação? Eu Como que acho que foi isso? sim. Aham. Eu acho que, se eu for comparar, e eu volto a usar aquela frase, tá? Nem melhor nem pior, apenas diferentes, tá? Uhum. Mas eu acho que o meu pai teve mais dificuldade, uma resistência maior em aceitar a minha deficiência. Tanto que eu me lembro, depois que eu ganhei aquela cadeira de rodas, né, que eu ia para a escola e tal, quando eu chegava em casa, meu pai não gostava que eu ficava na cadeira, ele queria que eu ficasse no sofá, porque eu acho que para ele, o Sérgio na cadeira era uma imagem que ele não lidava muito bem, Uhum. né? Então, assim, é, é, evidentemente que os dois, porque a minha mãe é falecida hoje, tá? Eu sinto muito. O meu pai mora conosco. Uhum. O amor dos dois era com a mesma intensidade, mas a forma de expressão sempre foi diferente. E que você reparou que se com o passar da sua vida o teu pai mudou alguma coisa em relação a isso? Sim, ele mudou muitos pré-tracinho conceitos. Uhum, uhum. Então ele mudou para Porque, melhor. sim, com certeza, Ah, com certeza. Porque, que bom. por exemplo, para o meu pai, ele tinha um baita orgulho de eu ter sido vereador, Uhum, ele tinha um baita orgulho de eu ter constituído uma família, né? Hoje ele tem uma neta. Ele nunca sim. imaginou, aliás, ele não só não imaginou, como ele achava que isso nunca ia acontecer. Você é filho único? Só, Ah, tá. só. Entendi. Não, mas eu Então, consigo me. o fato de ser filho único tem um peso maior, né? Você concorda? Aham. Não, concordo totalmente, sim, sim. E eu, assim, consigo entender um pouco seu pai, porque a gente comprou uma cadeirinha pra Dora, e é uma cadeira dessas que você consegue posicionar certinho a pessoa e ela fica bem fixa, né? Você deve ser uma bem parecida com a sua, assim, só que pra uma criança, né? E eu até comentei com a minha esposa, assim, pô, que bom a gente conseguiu comprar a cadeira, vamos ter uma cadeira para poder colocar ela em casa. Só que eu tô trabalhando ver a minha filha numa cadeira, sabe? Porque por mais que Então, você sabe que vai acontecer, quando acontece, assim, é- eu não sei se vai ficar muito claro, mas é como se tangibilizasse algumas questões, é, né? Então, uma coisa, isso aconteceu comigo quando a Dora era bebê, quando eu percebi que a cabeça dela não crescia e tinha algumas partes que eram um pouquinho mais afundadas, que mostrava que o cérebro não estava crescendo naquela região, então o crânio não crescia junto. E assim, começou a ficar tangível a paralisia cerebral da minha filha e toda a questão da minha filha. Isso para mim doeu bastante na época, sabe? Então hoje já tô tranquilo, hoje não me incomoda mais. Mas eu sei que quando a gente colocar ela na cadeira, eu vou ter uma mistura de sentimentos de que bom que tem, mas até acostumar, eu confesso que até acostumar vai levar um tempinho, sabe? então, Mas e outra coisa, olha, o meu pai, ele não teve acesso à informação. uhum, O meu pai sempre foi um batalhador, ele estudou, é, ele não estudou nem até o terceiro ano, cara. Então, além das dificuldades financeiras que toda a família passou,
nós estamos falando de uma outra geração Não, com certeza. em que, quando vinha o diagnóstico, né, que era uma deficiência para o resto da vida, para o pai e para a mãe daquela época, é assim, o diagnóstico marcou o destino do meu filho para sempre. Uhum, E hoje eu estou provando para ele que diagnóstico não é destino. uhum, uhum. Muito bom, sim. Tá? E a outra coisa, por causa da superproteção, os pais focam e evidenciam a limitação da criança. Uhum, uhum, E não pensam na possibilidade do desenvolvimento da capacidade dela, por mínima que seja. uhum. Então, quando eu vejo um relato seu na tua página do Instagram, comemorando uma pequena expressão da Dora, cara, investe nessa pequena expressão da Dora. Porque isso, além de ser uma conquista, é por aí. Uhum. Essa pequena expressão da Dora e de tantas outras crianças que têm a mesma peculiaridade, deve ficar em evidência e muito mais do que a limitação dela. Sim. Então, explora isso. Né? Eu falo, quando eu dou palestra, eu falo muito isso. Explora o potencial do seu filho que tem deficiência, por mínimo que seja, e valoriza. Uhum. Entendeu? Então, é a partir dali, e não o que a sociedade vive fazendo, né? A sociedade, ela evidencia o que a pessoa com deficiência não pode fazer, e não o que ela pode. Sim. Eu tenho certeza que você e a Ana, que deve estar ouvindo por aí, entende na essência o que eu quero dizer. Uhum. Sim, sim. Custou um pouquinho a gente entender, pelo menos para mim custou um pouco mais, mas a gente entendeu Eu acho que o e tem homem, que ele tem focar uma nisso. resistência. Sim, eu acho que o homem, não sei se você concorda comigo, o homem ele tem uma resistência maior em aceitar a deficiência do filho. Você não acha, Guilherme? Olha, Ou não? sinceramente, eu acho que assim, se você botar em estatística, o homem vai ter mais problema que a mulher, né? Não quero dizer que a mulher não tenha, e casos em que o homem aceita mais facilmente, mas na maioria das vezes, sim, o homem tem mais dificuldades, até porque, né, o homem abandona com muito mais frequência que É, a mulher. Então, não tem como aí argumentar contra esse é ponto. cultural. É É cultural. cultural, total cultural, muito cultural. Né? Ainda É uma mais somatória. seu filho, quando o filho, quando a criança é menino. Uhum, Quando é menino, tudo aquilo que o pai projeta, né, de ele ser. Pode pegar, filho. Olha lá, a Lavínia está aqui. Fala um oi lá, velho. Olá, tudo bom, Lavínia? Sim, tudo bom. Então, eu acho que é por aí, viu? A estatística mostra isso, infelizmente. E também tem relação com a idealização, né, Uhum, do filho, né? sim, sim. Que é normal, né? É normal. É, Isso é normal. normal do ser humano, né? Então, a gente conversar um pouquinho sobre o filho de Rodinhas. Vamos avançar um pouco e agora eu quero saber o marido de Rodinhas. Como que sua vida caminhou ali? Você conheceu a Elis? Como que foi para você isso? Porque, desculpa, porque uma coisa que eu vejo de muitas pessoas com deficiência, principalmente cadeirantes, é que existe uma infantilização muito grande dessas pessoas, né? E para mulher, assim, eu sei que de mulheres é bem comum, elas relatam muito sobre essa infantilização. Eu gostaria de saber um pouco de um homem cadeirante, como que foi para você essa adolescência, depois a entrada na vida adulta, relacionamentos, como que foi para você todo esse teu processo de se tornar um adulto e daí conhecer a Elise e casar e fazer e começar a sua própria família? Então, para responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, Vamos quando lá. eu comecei a pintar a camiseta. Uhum, Porque aí, como eu te falei, eu fiquei conhecido, eu nunca fui contratado formalmente numa empresa, né?
Uhum. Eu transformei o hobby da pintura na minha profissão, investi nela, e a gente, eu, depois meu pai, minha mãe, nós vivemos de pintura, porque daí eu comecei a dar aula também. A gente pagava o aluguel, meu pai depois se aposentou, acabou virando meu marchand. Uhum. A gente sustentava a casa com as pinturas. E aí, com isso, a pintura fez com que a minha vida social ela ficou muito ativa. E a minha mãe, por causa, né, do excesso de preocupação e tal, ela já ficava meio assim, agora o Sérgio começou a ir com os amigos para a lanchonete, para a discoteca, e eu comecei a fazer amizade, tive alguns relacionamentos curtos, né? Que, na verdade, nem meu pai nem minha mãe acreditava que um desses relacionamentos pudesse virar coisa séria. Até que eu conheci a Elisângela, uma professora de matemática, morando na mesma cidade, a gente se encontrou numa sala de bate-papo da UOL de São Paulo, cara. Nossa, sala de bate-papo da UOL, isso entrega idade muito fácil, né? Meu Deus do céu. Então, e eu entrava, eu gostava de fazer amizade com o pessoal de fora, né? Na época, eu marquei alguns encontros com outras mulheres, ia fazer umas loucuras que a minha mãe, coitada, ficava de cabelo em pé, né? E aí, uma vez, uma sala de bate-papo da UOL estava lá. Ó, eu vou contar para vocês o meu nick, o meu apelido. Que eu entrava. Você tem coragem de contar o apelido dessa Tenho, cara. época aí? Ó, tenho, cara. Olha o nível. Manda. Profano entra na sala. Ah. Aí, daqui Em a busca do pouco... que esse profano tava? Oi? Em busca do que esse profano tava? Na verdade, em busca de relacionamento mesmo, lá no fundo, Ah, né? De fazer amizade, mas com aquela terceira e quarta intenção por trás. sim. Aham. Eu tinha 20 e poucos anos. Aí, em 2001, estava lá, profano, entrou na sala, daqui a pouco, gordinha entrou na sala. Aí começamos a conversar. Chegou o momento da conversa, né? Veio aquela pergunta clássica, né? De onde você TC? Uhum. Cara, quando ela falou da região de Campinas, eu falei, nossa, que legal, eu também. Mas que cidade? De Amparo. Eu falei, pô, não acredito. Bom, resumindo, marcamos um encontro alguns meses depois, começamos a namorar, e aí as aventuras, histórias, o período de namoro, assim, eu ia passar a noite inteira aqui contando para vocês. Ficamos noivos em 2005. A família da Elisângela me acolheu muito, muito, muito. Que bom. É claro que teve os conselhos de mãe, né? Presta atenção, é isso que você quer, né? O Sérgio, depende de você para tudo. Aí nos casamos em 2007 e em 2008 fizemos aquele DNA que eu mencionei lá atrás. Uhum. Por que nós dois fizemos o DNA? Porque para saber a probabilidade do nosso filho, né, herdar ou não a miotrofia. E só que quando eu fiz o espermograma, porque daí as tentativas naturais né, não deram certo, eu fiz o espermograma e a contagem de espermatozoide deu muito baixa. Aí o médico falou, olha, isso se deve ao fato de você viver sentado a vida toda. Uhum. Isso não tem nada a ver com sexualidade, tá? Não tem nada a ver.
porque a amiotropia ela não afeta, né, a parte de sensibilidade física e de controle de alguns órgãos. Uhum. Aí, então, nós começamos um tratamento de fertilidade e quando nós fizemos o DNA, a Elisângela não tem o gene da amiotropia. Ah, sim, que bom. Então, com isso, caso a gente pudesse ter um filho concebido biologicamente, Uhum. a gente sabia que o nosso filho ia ter o gene, que ela ia herdar de mim, mas a doença não ia se manifestar. Uhum. Bom, aí começamos então. E o plano B nosso, se caso a gente não conseguisse engravidar, o plano B era a adoção, porque nós já estávamos decididos em ser pai e mãe, não Uhum. importava o caminho. Sim. Mas daí, Guilherme, na primeira tentativa, ela engravidou através da fertilização in vitro, né? Os óvulos, né? Todo o material, óvulo e espermatozoide foram retirados artificialmente e aí foi fecundado, então, em São Paulo e na primeira tentativa, bingo. Já veio. E a Lavida nasceu dia 29 de março de 2010. E nós conversamos muito antes de tomar essa decisão, né? Porque eu tinha, né, claro, eu queria, sempre quis ter exercer a paternidade de forma ativa e presente, né? Então, Uhum. tudo que a gente faz é adaptado. A única diferença, né, é a palavrinha adaptação. É por isso que eu gosto daquela frase, né, que eu coloquei lá no Facebook, né, que paternidades atípicas, tanto o pai que tem um filho com deficiência, como o pai que tenha uma deficiência, a diferença está só no olhar de quem nos observa. Uhum. Uhum. Tanto que na página inicial do seu site está escrito que não tem diferença nenhuma. Uhum. Né? Não, tá. Quando eu criei o Papai Típico, a frase que veio é uma paternidade como qualquer outra, porque cada paternidade tem ali suas características, mas ser pai é ser pai, não adianta, né? Não importa Claro, quem está envolvido, as funções vão ser as mesmas, né? Eu vou precisar exercer as mesmas coisas. É claro que é, talvez com a minha filha eu não jogue um futebol, não jogue vôlei, mas se fosse uma criança típica, talvez ela não gostasse de futebol, talvez não gostasse de vôlei, e eu ia ter que achar um outro jeito de me divertir com ela, né? exatamente. Então, mas é exatamente porque isso que eu quis trazer para o papai atípico, para mostrar para esses pais de crianças com deficiência, de crianças com desenvolvimento atípico, que não importa como é o filho deles, né, eles têm que exercer o papel de pai deles. Né? Por isso que a paternidade é como qualquer outra. E uma prova disso, Guilherme, por exemplo, a Lavínia, eu sou um pai como qualquer outro, tanto que quando ela desenha a família dela, Uhum, quando ela nos desenha, ela nunca me coloca numa cadeira de rodas, ela me coloca no papel de pé, do lado dela, de mão dada. sim. A única vez que ela me desenhou numa cadeira de rodas, sabe quando foi? Foi no livro, né? Exato. Foi na escola, quando o professor pediu para os alunos fazer um desenho sobre solidariedade. Uhum. Então, ela desenhou me dando um copo de suco com canudinho na boca, né? Me dando. Então, para o único contexto, né? O pai dela na cadeira de rodas foi de solidariedade, de cuidador, né? De cuidador. Ai, que interessante, né? Sim. Bom, e assim, aproveitando agora um ganchinho, né, que fez aí o. Eu quero saber, você já comentou que gostaria de ser pai, e conversaram bastante sobre ser pai.
Então, quando você descobriu que seria pai, como que foi todo o processo daí de, nossa, vou ser pai, a Elis está grávida, a gente vai ter uma filha, como que vai ser? Como que eu vou ser como pai? Você teve algum medo com relação à relação que você ia ter com essa criança que estava vindo? Você tem você teve alguma preocupação em como essa criança de repente ia te olhar e como que ia ser o relacionamento de vocês? Passou algo assim na sua cabeça? Então, quando a Elisângela ficou grávida, eu confesso que a única preocupação que eu tive, apenas em um momento, e depois isso passou, é que eu falei para a Elisângela uma vez, né? Eu falei, eu tenho medo que seja menino, e que os meninos meio que esperam do pai uma participação mais ativa, Uhum, fisicamente falando, por exemplo, jogar bola, né? Então, por um momento eu fiquei com uma preocupação nesse sentido, do meu filho, se fosse menino, é uma bobagem, cara, isso daí. O que eu uhum, pensei foi uma bobagem. Então, assim, nossa, será que eu vou atender as necessidades dele, né, no quesito de participação? Quando descobrimos que era menina, parece que essa preocupação diminuiu um pouco, também outra bobagem, né, porque uhum, uhum. a Lavina poderia gostar de jogar bola, né? Sim. É bobagem. Mas aí a ficha foi caindo quando assim, eu cheguei na conclusão de que a educação de uma criança se estabelece basicamente por três vias, cara. É pelo exemplo, pelos limites e pelo diálogo. O resto, Uhum, a gente dá um jeito com adaptações. sim. E nenhuma dessas vias, exemplo, limites e diálogo, nenhuma delas exige uma condição física perfeita do pai. Sim. E foi aí que foi, né, nesse momento, que eu acreditei que poderia, de fato, ser pai. Uhum, Entendeu? Então, esse medo, esse receio bobo que eu tive lá no começo da gravidez, aos poucos ele foi se diluindo e ele desapareceu completamente quando a Lavínia chegou de fato no meu colo. uhum, Né? É, e aí, na medida que ela foi crescendo, ela encara com tanta naturalidade a diferença do pai dela, cara, que, olha, não tem cabimento, né? Eu tenho algum tipo de medo, né? Porque eu sou pai dela. As rodinhas são acessórios, né? Que compõem o meu visual e é claro que exige algumas, como eu falei várias vezes, algumas adaptações e que hoje ela sugere algumas adaptações. uhum. Sabe, se não dá para brincar de um jeito, vamos brincar de outro. Quando ela tinha 6 anos, 5 anos, ela falou assim: ela inventou uma brincadeira de que eu e a Elisa, a gente tinha que levantar a mão. Parecia, eu acho que era tipo um quiz. Tipo assim, ela falou assim: quem souber a resposta, levanta a mão primeiro. Aí, para ver o jeito dela, eu falei: mas peraí, filha, eu sempre vou perder. Porque eu não consigo levantar a mão. Ela falou assim: Sim. vai nada, você levanta a língua. Pô, cara, ela tinha 5 anos e pouco. Uhum. Então ela já sabia que ia dar um jeito, que tinha um Sim, jeito. sim. Aí nós brincamos, né? Eles já levantavam a mão e eu levantava a língua. Sem falar de quando ela pediu a primeira vez para me dar comida, né? Eu ia pedir para você contar essa história que eu ouvi lá quando você conversou com o Niltinho. Eu ia pedir para você trazer essa história aí que eu achei ela muito curiosa, muito
curiosa e muito bonita da parte dela, né? Quando que ela começou a entender que ela podia ter uma ação mais participativa na tua vida, assim, né? Eu acho que assim, quando ela começou a entender, eu acho que não tem um quando, é desde sempre, porque eu Uhum, acredito muito. Aí é uma outra discussão. Eu acredito muito na espiritualidade, né? Então aí é uma outra questão muito pessoal. Mas assim, ela foi assimilando aos poucos. E quando ela pediu pela primeira vez que ela queria fazer aviãozinho, né, para mim, porque a Elisângela dava comida para ela, fazia aviãozinho para ela quando ela era pequena e fazia para mim. uhum, E aí acho que ela foi percebendo isso, chegou uma hora, naquele dia, né, que tanto que tem foto, tudo, ela falou, mãe, hoje eu vou fazer aviãozinho para o pai. Ela me colocou um avental, porque ela sabia que ia cair comida mais fora da boca do que. É, e aí ela me deu, né, comida, assim, mas numa alegria, cara. E hoje, né, ainda hoje, ela, claro, né, foi a primeira vez que ela me ajudou. E a primeira vez, uma das primeiras vezes que ela empurrou minha cadeira de rodas, que eu acho que eu contei até pro Niltinho, foi quando a gente estava assistindo o filme, eu e ela, né? A Elisângela estava descansando. A gente estava assistindo Coraline. E aí, no meio do filme, ela falou, pai, eu quero fazer xixi. Mas eu estou com medo de ir no banheiro sozinha. Vai comigo. Falei, vou, claro, só que você tem que me levar. Ela pegou minha cadeira, empurrou até o banheiro, foi batendo, né, nos móveis, ou na porta. uhum, Pegou lá, ela entrou, eu fiquei na porta, fez xixi. Quando ela saiu, ela me deu um abraço e agradeceu por eu ter protegido ela da bruxa do uhum, filme. Então, cara, você vê que presença e ser um super-herói para o filho não tem relação nenhuma, né, com força física, com tamanho de bíceps, uhum, né? É muito legal, cara. E aí eu resolvi contar tudo isso, porque desde quando ela nasceu, ô, Guilherme, quando eu fui parando de pintar, eu precisei criar outra forma para poder produzir. E eu comecei a uhum. escrever. Porque a minha cabeça é 1.000 por hora, né? Sempre foi, você percebeu, né? Então eu troquei os pincéis e as tintas pelo computador, que é tudo adaptado aqui para mim, né? E desde quando nasceu eu vinha escrevendo e guardando esses relatos, até que eu resolvi então juntar num livro e, né, o livro vai até, claro que conta desde quando eu nasci, né? Mas vai até quando ela tem 8 anos de idade. Uhum. Eu juntei tanto material e ainda produzo. Olha, eu tenho material aqui para lançar o Pai de Rodinha 2. Olha só, eu tô vendo o Pai da Rodinhas ali, eu tô mega curioso. Inclusive, já vou mandar um e-mail para você pedindo um desse daí já. Claro, cara, com o maior prazer. Gostaria muito que você lesse assim, mais do que isso. Eu gostaria muito que você e a Erna me dessem feedback depois. Viu? Uhum. Não, pode deixar, pode deixar. Tanto feedback positivo ou negativo, enfim. Mas, então, assim, essas duas historinhas me marcou muito, né? O Uhum. de quando ela me deu comida na boca, né, pela primeira vez, e esse episódio aí de eu acompanhar ela até o banheiro para ela se sentir protegida, né? Sim. E E até aproveitando que você e aproveitando que você falou do livro, Sérgio, como que surgiu a ideia de você escrever esse livro? Você quis continuar produzindo mesmo depois de ter parado a pintura, começou a escrever e o livro ele saiu assim naturalmente, já era uma coisa que você foi. planejava, era uma coisa que você queria fazer já?
eu fui muito incentivado por um amigo meu de infância que sempre falava para mim, né? Falou, Sérgio, você tem tanta história, cara, que tem que virar um livro. Essas histórias têm que ficar registradas. E aí, depois que ela vida nasceu, foi mais um motivo, né? Então, o livro, como eu falei, né? Na medida que eu fui parando de pintar, eu fui substituindo a pintura pela escrita. Não sou um escritor profissional de forma alguma. Aliás, os seus textos são maravilhosos, cara. Olha, se tivesse a sua técnica, eu ia falar para você. Assim como eu não sou radialista, né, que eu tenho programa de entrevista na Rádio Cultura já há mais de 12 anos, né, como voluntário. Então, são coisas que eu faço para a minha saúde emocional e mental, mas também é uma forma. O trabalho voluntário, para mim, apenas abrindo parênteses, para mim é uma forma de retribuir para a sociedade tudo que a vida me proporcionou, sabe? E aí eu fui escrevendo, juntando material. O livro passou apenas por uma revisão, né, enfim, fotografia e concordâncias. E hoje, todo dia, eu escrevo alguma coisa e a maior parte, eu guardo. Não é tudo que eu publico, porque eu sou muito autocrítico. Tá? Eu sou muito autocrítico. Eu acho que tem que melhorar muito a técnica da escrita. E tem alguns assuntos que eu sinto a necessidade de abordar, mas é mais parece que aquela coisa de eu falando comigo mesmo. Aí eu vou e guardo. Quem sabe um dia eu publico, né? Eu espero que sim. Por favor, publique. Que eu escrevo de tudo, né? Posicionamento político, sobre a paternidade, principalmente, né? O que mais escrevo. Sim. Voluntariado, inclusão, por aí vai. E aí, o livro, eu nunca tive a pretensão de fazer uma obra literária, né? Na verdade, se você me perguntar por que eu escrevi o livro, eu te respondo assim, tem dois motivos essenciais, que é uma homenagear minha família e meus amigos e dar de presente para minha filha, que ela ainda não leu, porque ela falou que é muito grosso. Meu livro tem mais de 400 páginas, cara. Tem muita imagem. Então, assim, eu quis deixar esse presente para ela. Tanto que o último capítulo do livro chama Uma Carta para Minha Filha. Bonito. Aí são alguns conselhos que eu dou para ela. E o primeiro deles é assim: quando ela começar a ler esse livro, eu peço para ela nessa carta, para ela de vez em quando, se possível, uma vez por ano, ler o último capítulo, pelo menos, todo ano. Porque daí ela vai observar como que ela se transformou de um ano para o outro. Porque a percepção dela vai mudar com o tempo. Então, eu estou pedindo para ela isso, né? Que quando, principalmente depois que eu parti para o segundo andar, né? Ou superior ou inferior, não sei. Eu peço para ela uma vez por ano ler o último capítulo, né? Uma carta para ela, porque eu acho que assim ela pode... Nossa, a outra vez que eu li eu entendi de uma forma diferente. Né? Às vezes a gente assiste o filme 3 vezes o mesmo filme, e cada vez que a gente assiste, nós temos uma impressão diferente dele, né, Guilherme? Não, com certeza. A gente sempre olha com outros olhos a obra, né? A gente está mais velho, tem outro momento de vida, e faz total sentido.
Cara, Sérgio, eu lembrei de uma coisa só para importante que me marcou muito. Quando eu comecei a pintar, que eu fui da camiseta para os quadros, eu pedi para o meu pai na biblioteca pegar livros de história para mim, porque a biblioteca que Amparo tinha escada e tem até hoje, eu não podia ir. Então eu falava para o meu pai, ó, vai na biblioteca, aluga um livro, aluga não, empresta um livro sobre a história da arte. E aí, a cada vez que ele ia, ele pegava um livro de um artista diferente, porque eu sou autodidata, né? uhum, Então, por conta, eu fui lendo sobre história da arte e fui me apaixonando cada vez mais. A arte e o esporte são as maiores ferramentas uhum, de inclusão social. É uma são. pena que os governos desprezam. Porque É, ela tem um é. poder, o esporte e a arte tem um poder de transformação, velho, que eu vou te falar. É isso que eles não querem, na verdade, né? É, Sérgio, falando dos teus textos, né, do livro, teus textos, uma coisa que eu noto bastante na tua escrita é o teu humor, né? Você tem uma sensibilidade para humor e para tratar as questões que é incrível, assim. Tem uns 12 itens que você coloca lá de situações embaraçosas que você passou na vida que é incrível o como aquela situação aconteceu, né? E é incrível como você relata. Os 52 itens que você relaciona lá, que você aprendeu com a minha nos seus idade. anos. É, A história que você falou da Lavínia quando ela foi te pintar, te maquiar, é incrível. E você ficou assim, como que ela já está sendo, como que ela já está nessa de querer uma coisa para oferecer outra, para liberar de imagem e tal. é, E acho muito incrível como você escreve. Eu estou louco para ler teu livro, inclusive, para conhecer mais essas histórias, porque você trata tudo de uma forma muito leve, assim. Você é um cara que a gente olha e você é um cara leve, você é um cara alegre, você é um cara que está sempre sorrindo. A frase que você diz, né, com que cores que eu até coloquei, né, a vida é da cor que a gente pinta, e você tem outras frases que elas são simples, né, a vida seria trágica se não fosse cômica. Então, assim, é sempre tratando a vida com humor, um jeito tão leve, que eu quero saber como que você consegue trazer toda essa leveza para fora de você? Porque eu imagino que ali a forma como você começou a pintar, você pode me responder agora, foi para lidar com toda a sua situação, com todos, na adolescência, algumas frustrações, algumas coisas que você queria fazer e não conseguia fazer. E como que florou esse Sérgio que, cara, que vem conversar e vem rir, vem contar piada, vem falar da vida e vem, enfim, vem dar vontade de chamar você para tomar um café e passar a tarde inteira comendo um bolo, tomando um café e conversando e falando das coisas mais aleatórias possíveis. cara, acho que se tem uma coisa que não dá para explicar, é porque cada pessoa é do seu jeito, né? É. É personalidade, eu não sei, bicho. Eu acho que eu descobri em algum momento da vida que a ironia e o humor, primeiro, é uma forma de linguagem que a gente acessa facilmente o interior das pessoas. Uhum. Por exemplo, falar de inclusão, se eu falar de inclusão de uma forma séria, eu acho que eu vou sensibilizar e conscientizar menos do que se eu falar na forma de ironia, de piada, Uhum. entendeu? Uhum. Porque o humor e a ironia, ele acessa o interior das pessoas. Sim. Assim como a música. A música também tem um poder de acessar o Tem. interior das Uhum. pessoas gigante. Então, cara, eu sempre fui assim. Os meus amigos falam que eu faço piada com as minhas desgraças, né? Vamos chamar assim. Por quê? Porque eu não sei lá. Eu acho que é, a vida é curta, né? A Uhum. vida é muito curta para você levar tudo a sério. E não significa que eu não tenha seriedade no assunto. Uhum. Não é porque eu falo de um assunto com ironia que eu não levo a sério. O que eu não faço é o seguinte, é levar
é a ferro e fogo. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, eu já passei por situações, você deve ter visto lido alguns episódios lá, por exemplo, clínica de fisioterapia. Outro dia eu fiz uma lista de assuntos bizarros, né, que rola em sala de espera de clínica de fisioterapia. Do tipo assim, já me perguntaram, você não anda porque você não consegue ou porque nunca tentou? Cara, como é Oh, que que bom, né? pode? Não, não, eu tento todo dia, mas eu dá preguiça, não, né? O que que vai responder pra uma Sabe, pessoa dessa? sabe o que é isso? É a vontade que a pessoa tem de puxar a conversa comigo e não sabe por onde começar. É. E aí uma pergunta muito básica, muito comum é de nascença ou foi acidente? Uhum. Né? E uma vez essa pessoa me perguntou isso, cara. Se eu nunca andei porque eu nunca consegui, porque eu nunca tentei. Agora, para tentar entender o que se passou na cabeça daquela pessoa, Uhum. eu acho que é mais fácil entender a origem do universo do que Pois é, entender o que passou na cabeça dessa pessoa naquele dia. sim, sim. Né? Então, assim, por exemplo, eu já recebi esmola na praça 2 vezes, cara, por tamanho Essa achei de derrota. incrível. Essa da esmola eu achei muito incrível. Então, assim, Você conta pro pessoal essa por da que, esmola, só pra saberem? por que que eu vou me estressar com a pessoa? Uhum, uhum. Eu virei para eles e falei, pega a moeda, bota no meu bolso, pelo amor de Deus. Nós vamos passar a noite inteira aqui tentando convencer essa mulher, né? Aí, quando a mulher foi embora, eu olhei para eles, quando ela testemunhou isso daí pela primeira vez, aí eles estava chorando, né? Uhum. Mas chorando mesmo, eu até achei que eu estava chorando porque a esmola foi pouca, né? Foi só 50 centavos. Mas ela não entendia como que aquilo aconteceu. Ela falou, Sérgio, você aceitou a esmola da mulher. Eu falei, querida, amor da minha vida, nós estamos no começo do namoro, aos poucos você vai entender. Entendeu? É Que melhor. não é numa noite que eu vou mudar a Uhum, cabeça dessa mulher, né? Explicar para ela que deficiência não é sinônimo de carência. uhum, uhum. Deixa a velhinha embora para casa, feliz da vida, porque achando que fez uma boa ação, e daí? Então, hoje eles entendem, né? Isso foi no começo do nosso relacionamento. Uhum. Então, cara, eu não sei, eu sou assim, entendeu? Sei lá. Né? Deus salva e rock alivia. E vambora. Não, que bom, porque é uma forma de você conversar com as pessoas, de você tocar as pessoas muito boa, assim, a maneira como você se posiciona, como você fala, como você expressa, assim. E eu queria perguntar, voltar um pouquinho na tua história, né? E te perguntar quando que você viu que você era uma pessoa ativista, assim, no sentido da inclusão e da acessibilidade. Você sempre se viu como esse cara que ia levantar essa bandeira? Aconteceu naturalmente na sua vida? Como que foi esse processo? Essa pergunta é mais fácil de responder. É assim, Que bom. eu sempre fui aquele cara que nunca aceitou passivamente determinadas situações. Uhum, Eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu briguei com o guarda municipal na rua porque ele estacionou uma viatura no rebaixamento de guia. nossa, um guarda municipal ainda, E alguém que veio dar um aí, exemplo. aí eu ameacei ele de chamar PM. Né? Meu pai aqui, ó, abaixa aqui, pai. Abaixa aqui para ele ver. Aqui, ó, meu pai, abaixa. Boa Aí. noite. Oi, Qual que é boa o nome do noite. senhor? Como vai, Antônio? Oi, Antônio, boa Ó, noite, tudo bom? Boa noite, tudo Parabéns bem? pelo filhão aí, pela neta, pela família. Obrigado, muito obrigado. então, e aí o que me fez decidir nunca mais abandonar o ativismo, Guilherme, foi o seguinte, que eu sempre fui pedra. Uhum, Quando eu fui eleito vereador, eu passei a ser telhado. uhum, Aí eu tinha a visão, quando eu fui eleito, né, que também foi um negócio assim, meio que
eu fui meio que empurrado, né? Quer dizer, não empurrado, lógico que foi uma decisão minha, mas eu tomei a decisão aos 45 minutos do segundo tempo, tá? No dia seguinte ia ter a convenção partidária e eu decidi naquele dia. Falei, quer saber, eu vou encarar, vou fazer a campanha do meu jeito e vamos embora, e acabei ganhando a eleição. Mas daí, lá na Câmara, eu tinha a visão da pedra e do telhado, né? De quem, né? De quem critica, de quem precisa do serviço público, e tinha a visão também da complexidade que é a administração pública aqui no Brasil. As burocracias e o que atrapalha tudo. O que é que atrapalha a viabilização de projetos simples? É o bendito jeitinho brasileiro de fazer política. Cara, o jeito de fazer política no Brasil atrapalha a vida de todo mundo. E aí que eu comecei, fundei uma associação aqui a Paro, né? Juntei um monte de vários voluntários, implantei o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui a Paro, apresentei vários projetos de lei sobre inclusão e acessibilidade, que todos foram aprovados. E de lá para cá, quando eu decidi sair da política partidária, porque eu acho que político todo mundo é, né? De uma certa forma, né? Todo mundo faz política, né? No dia a dia. A questão é a política partidária. Essa é a pedra no sapato. Aí, em 2004, a minha mãe teve o câncer e eu já sabia daí do diagnóstico da atrofia, eu estava muito cansado, né? O médico falou para mim, olha, ou você puxa o freio de mão, ou você sai da política, porque você não vai aguentar. Aí eu falei, quer saber? Já fiz a minha parte, 4 anos, tá bom demais, e eu vou cuidar da minha família. Eu já estava com a Elisângela na época, né? E eu cuidar da minha mãe, e aí eu parei, eu saí, então, da política partidária, tá? Eu não tentei uma reeleição, para decepção de muita gente, né? Inclusive do meu pai. Meu pai queria que eu continuasse, mas não está no meu sangue. A política... Essa política que está aí, cara, não serve para mim. Né? E aí, depois disso, eu entrei num processo judicial, porque daí eu já não conseguia pintar mais, né, que era o sustento meu. Aí eu entrei numa ação judicial para poder para reivindicar uma aposentadoria para mim, porque eu contribuí, né, com o INSS, então eu tinha direito, só que o INSS tem aquela, né, não, doença pré-adquirida não dá direito de aposentadoria. Né? Então, precisei entrar com ação, ganhei a ação depois de 9 anos de batalha judicial, e, né, então hoje eu consigo fazer o trabalho voluntário, tranquilo, tenho a aposentadoria, né, porque eu não conseguia mais pintar, que era o meu sustento, né? Depois que eu saí da Câmara, eu falei, agora, né? A produção minha tinha caído, né? Muito. Demorava 1 mês para terminar um quadro. Né? Então, por aí. Agora, eu adoro o trabalho voluntário, cara. Eu adoro. E daí cai tudo nessa sua parte da palestra, desse ativismo. Sim, sim. Aí eu faço principalmente em instituições de educação e de saúde. Faço também para empresa, falo sobre a inclusão no mercado de trabalho, e daí é claro que eu estabeleço um preço, pelo menos de custo, né? Porque também,
como que eu vou contratar? Porque, por exemplo, meu pai, ele não dirige fora da cidade, né? Não pega a rodovia. Então, quando eu vou para alguma outra cidade da palestra, eu preciso contratar um motorista para me levar. Então, pelo menos esse custo, né, em algumas situações, né, uma empresa, por exemplo, uma multinacional, R$ 100 para ela, que é para pagar. Agora, eu não cobro absolutamente nada quando é escola e quando é instituição pública de saúde. Né? Escola pública e instituição pública de saúde. E, cara, o meu negócio é falar, eu adoro falar, né? Só que eu canso muito, né? Não sei se você está percebendo, tem que dar uma Sim. Já uma estamos, não paradinha se para preocupe, dar. já estamos se encaminhando para o final aqui. Não, por mim eu ficava aqui falando a noite inteira com você. É só puxar o ar de vez em quando aqui, ó, Sim. que daí dá para. Mas eu já não ando, né? Se não for falar também, para parar, né? Então eu preciso falar. E se um dia eu não conseguir falar, sei lá, eu faço que nem o Steve Hawking, arrumo um computador que vai falar por E mim. dá um jeito, né? Dá um jeito, cara. É muito gratificante, Guilherme, porque eu tenho várias experiências, por exemplo, no término da minha palestra, uma vez o pai de uma criança síndrome de Down, no final da palestra eu abri para pergunta, ele levantou e falou assim, olha, ele trabalhava naquela empresa há quase 10 anos. E ele nunca tinha falado para ninguém que ele tinha um filho síndrome de Down. Nossa. Todo mundo sabia, porque é cidade pequena, mas ele nunca, as pessoas não se sentiam à vontade de conversar com ele sobre isso, porque ele nunca deu oportunidade e sempre evitava. Uhum. E no final ele falou assim, eu vou fazer uma coisa que agora, pela primeira vez, perto dos meus colegas de trabalho. Eu tenho um filho síndrome de Down, o nome dele é Lucas, ele tinha, acho que na época, o menino, 10 anos, Uhum. e a partir de hoje eu vou falar dele aqui. Porque ele tinha resistência, cara. Vergonha, né? Um monte de coisa. Então eu falei algumas coisas lá, por isso que eu falei, né? Eu falei algumas coisas de forma leve, que eu consegui acessar o íntimo dele. Sim. Entendeu? Então eu destravei, eu acho que eu fui meio que a senha de Wi-Fi dele, né? A partir dali ele... E até hoje, cara, quando ele encontra comigo aqui na região, pelo Facebook, principalmente a mulher dele, falou para mim, né, Sérgio, meu marido, daquela palestra para cá, a relação entre ele e o nosso filho, né, o Lucas, mudou completamente. Ah, que bom. Cara, fala a verdade, que coisa vai... Não tem dinheiro que pague esse feedback. Não tem preço isso daí, você ouvir esse tipo de coisa, cara. E tantas outras situações que, sabe, que eu poderia relatar. Né? Aquela coisa, né? Falar do câncer, que também é um tabu, né? Uhum. Por que não falar do câncer dando risada, né? Tem maneira de tratar o assunto, né? Tem maneira de abordar o assunto para tirar um pouco o peso dele. A leveza. É pesado para aquela pessoa, mas de repente ela descobre o peso, né? Se converteu em uma pena, né? Uma pena. Sérgio, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, que eu estou super curioso para saber o que você pintava nas camisas quando você começou a pintar. Capa de disco de rock. Ah, você replicava as capas? Ah, legal. Com uma pitada do Sérgio. Só que eu não tinha nem dinheiro para comprar disco. Uhum. Eu emprestava os discos na época e reproduzia na camiseta. Por exemplo,
Eu pintei muito capa do Iron Maiden, tinha umas bandas progressivas, que as capas eram muito psicodélicas, sabe? Mas às vezes eu acordava e falava assim, hoje eu vou pintar o que eu estou sentindo. Aí eu pintava umas coisas meio, sabe, meio surreal, né, da minha cabeça. Mas o que mais eu pintava, né, em termos de figurativo, era capa de disco de rock, cara. Você manda no quadro isso? Ah, muito É, interessante. E depois, quando você foi pintar quadro, qual que eram os teus objetos no quadro? Aí, como a gente vivia disso, eu tinha que atender as encomendas. Uhum. Então, se você... Eu posso compartilhar o negócio aqui? Deixa eu ver. Pode. Vamos ver como fazer para compartilhar a tela aqui. Vamos Não, ver. está desabilitado aqui, ó. Para você tá Entra, desabilitado? entra lá no meu Facebook, por favor. Deixa eu entrar aqui. Vai no meu álbum de foto e entra no álbum que chama Combustível para a Minha Vida. Foto. Eu vou colocar no álbum de foto aqui. Eu vou colocar no chat ali. Daí todo mundo consegue acessar. Vamos ver aqui. Então, Guilherme, eu pintava desde paisagem, retrato de pessoas, pintura religiosa, o que aparecia eu encarava, entendeu? Eu não tô achando. É um álbum isso? Eu vou colocar aqui para você o link, peraí. Tá. Ô, pai, tira as 8 lá do quarto, por favor. Ela vai lá tirar. Peraí que eu vou pegar aqui, ó. Então, quando eu fui parando de pintar, mexeu muito com o meu emocional, sabe, cara? Aqui, pinturas, combustível para meu corpo e minha alma. Achei. Você vai colar para mim no aonde? Aonde que eu colo? Aqui no chat? Pode ser no chat. Como é que tá o chat aqui? Ou pode ser no WhatsApp, se tiver mais fácil para você. Deixa eu colar no chat aqui, peraí. Passa para o pessoal lá, ó. Tá aí, ó. Tem uma pequena amostra do que eu pintava de quadro, porque de camiseta eu não tenho nenhuma foto, tá? Nossa, esses quadros são todos seus? Sim, todos. Deixa eu... Tá no chat aí, pessoal, para quem quiser ver. Caramba. Ah, e todos vendidos, viu, Guilherme? Todos vendidos. Quanto tempo para pintar cada quadro? Então, Em isso média, daí, quando eu comecei a pintar, eu era rápido, né? Eu pintava o quadro em 2 dias, 3 dias, a não ser quando era retrato, aí demorava um pouquinho mais. Mas Sim. depois foi diminuindo. Tá aqui, pai. Você tá vendo aqui as fotos? Nossa, pintar é uma meditação, né? É uma viagem introspectiva em busca do autoconhecimento. Olha que bonito que eu falei agora. Caramba, cada quadro. Que bonito que eu falei agora. Falou, vai ficar gravado. Eu vou botar isso aí no podcast, pode ficar tranquilo. Se quiser, te manda até esse pedacinho do áudio para você depois. Eu quero o áudio inteiro. Eu vou acessar lá e vou divulgar depois. Sim. Então, Sérgio, era esse papo que eu queria ter com você, conhecer um pouquinho a sua história, compartilhar um pouquinho da história e conhecer esse cara leve que escreve com ironia, com pitadas de humor, que deixa todos os assuntos mais gostosos de lidar, assim. Cara, muito obrigado, Guilherme. Eu adorei o nosso bate-papo. Espero que eu tenha atendido aí um pouco da sua expectativa. Espero que todo mundo tenha entendido a nossa mensagem, tanto a minha como a sua, né? E eu estou à disposição para outras ocasiões. Eu espero que um dia você possa, a gente possa tomar aí um café, Ah, com uma certeza, também espero cerveja, esse dia.
Também espero Uma esse dia. cerveja juntos aqui, Amparo. Eu acho que, por enquanto, é mais fácil você vir para cá do que Ah, com eu ir certeza. para Curitiba, porque eu nunca viajei de avião e porque por dificuldade de logística, né? Então, eu acho que é mais fácil você vir na minha casa aqui conhecer Amparo, né? Que é a capital histórica do Circuito das Águas. E depois que sabe o dia, eu vou aí para sua casa. Ah, com certeza. A gente dá um jeitinho mais pra frente de se encontrar e Cara, tomar esse café, uma cerveja. muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Não, foi Foi ótimo. muito bom, viu? Foi Muito muito bom bom. mesmo. Você quer fazer algum jabazinho aí, divulgar alguma coisa? Pessoal, acessem lá o Instagram Pai de Rodinhas, Facebook Pai de Rodinhas. Nas redes sociais, arroba Pai de Rodinhas, arroba, né? Arroba. Uhum. E o meu site, que tem inclusive informações do meu livro, paiderodinhas.com.br. E eu quero deixar algumas frases aqui. Posso? Pode, por favor. Eu quero dizer que, como mensagem final, né, que a inclusão, ela jamais deve ser vista e muito menos praticada como ato de caridade ou de favor, Uhum. tá? Então, não permita que alguém promova a inclusão dentro desses dois contextos, de caridade ou de favor, muito menos quando essas ações vêm do governo, dos governos. E aquela frase que eu já falei no meio da nossa conversa, que diagnóstico não é destino, e muito menos define caráter, define diagnóstico e característica física, não Uhum. define nada, Não mesmo. tá? Não define nada. As diferenças, elas existem, tá? Eu não estou aqui dizendo que diferenças não existem, elas existem, e elas devem ser aceitas, acolhidas e é tratar com a igualdade respeitando essas diferenças, né? Uhum. Perfeito. Então, é o tratamento da igualdade, né, dentro do princípio da igualdade e da equidade Uhum. que deve acontecer, porque diferença existe. Sim. Né? Você é diferente do seu vizinho, a Dora é diferente da minha filha, Uhum. não porque ela possui uma deficiência, entendeu? São diferenças Sim. que deixam a vida o maior barato, né? A Uhum. vida é maravilhosa por causa das diferenças, tá bom? Sim, com certeza. Então é isso aí. Então, Sérgio, muito obrigado. Eu quero dizer pro pessoal, a live vai ficar aí gravada no Facebook. Eu vou editar ela e lançar como podcast daqui uma semana, no dia 31, vou lançar. E, Sérgio, muito obrigado por vir aqui conversar comigo. Foi um papo muito bom, foi muito melhor do que eu imaginava. Espero que a gente possa fazer mais encontros assim para conversar sobre outras coisas também, para trazer mais fases interessantes para as pessoas. E, bom, é isso. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live nesse domingo à noite aqui. Um beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Um beijo para tua família aí, tua filha, um cachorrinho que apareceu para dar um oi também aí, meu. Azul. Um beijo na sua esposa, na Pode Ana e na deixar, Dora, darei. viu? Estão dados, estão dados. Um beijo aí para Elis, para Pra vida. Lavínia. E para você também, Sérgio. Um beijão aí, se cuide, boa semana. E um prazer enorme conhecer você e já Tá. estar em alguns grupos com você para poder discutir e conversar. Oi, Lavínia, tudo bom? Boa A, noite. a Elisa, ela tem um perfil diferente, ela é mais discreta, viu? Uhum. É por isso que a gente se entende tanto. A gente se encontra nas nossas diferenças. Isso é muito legal. É assim, é assim. A Então, Elis fala que eu sou meio estrela e ela é bastidor. ah, que bom que vocês se dão bem, eu fico feliz. É bonito ver uma família que se dá bem assim e consegue conviver com essa harmonia que vocês têm aí. Obrigado, cara. Beijo. Então, tá bom, pessoal. Boa noite. Estou encerrando aqui a transmissão e
A gente se vê na próxima. Valeu!